Vamos. Bem, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, né, para mais um dia, digamos assim, de um bate-papo, apresentação do Café Geográfico, né, que é uma programação que o CAGEL está realizando durante essas 2 semanas. E hoje, né, eu fui incumbida de mediar essa apresentação com o professor Dr. Orleno Marques. Eu me chamo Danusa Machado, sou aluna da Geografia, hoje estou também como funcionária pública da UEAP, e já fazem mais de 12 anos também que faço pesquisas nessa área, né, do gerenciamento costeiro ou da zona costeira, principalmente da zona costeira amazônica. E igualmente, o Orleno, né, que vai apresentar para a gente hoje, a sua formação base é engenheiro ambiental, ele fez mestrado em geografia pela UFPA e é doutor em planejamento energético. E hoje, atualmente, ele está como coordenador do gerenciamento costeiro. Então, eu passo a palavra para o Orleno Marques. Obrigado, Danusa. Eu queria agradecer inicialmente a professora Celina, que me fez o convite, né? Fiquei feliz, porque a gente fez doutorado na mesma época lá no Rio. E eu fico feliz também de compartilhar com as pessoas, com os geógrafos principalmente, esse entendimento da geografia por um não geógrafo, né? Mas eu acho que tem tudo a ver essa relação da geografia com as outras áreas, porque é uma ciência de síntese, né? Então, isso é muito perfeito. E fico feliz também de trazer aqui algumas informações sobre a nossa área costeira, as problemáticas, as possíveis soluções. Estou vendo aqui alguns amigos, alguns colegas, o Arilson, o Anderson, a Cleane. Também fico muito feliz de ter eles por aqui, porque são colegas de trabalho. E vai ser o que eu vou falar durante todo esse processo, a questão da parceria, né? Então, a gente está aqui entre várias instituições, a UEAP, a Unifap, o Amapá Terras, e aí a gente precisa realmente dessa parceria, né? Me fala, Danusa, se tu consegue ver a minha tela aqui, que a gente fez o teste à tarde, né? Mas aí vamos ver se para começar a apresentação. Tá vendo. Então, pessoal, desculpa aí o problema técnico, não sei se caiu, se foi a Denise ou a Danusa, se fui eu, enfim. Vamos começar. Então, o título proposto foi o Panorama do Gerenciamento Costeiro, né, que é o setor que eu trabalho, no estado do Amapá, e a gente vai fazer uma abordagem geral, claro, com ênfase em geografia, que é o público que a gente está contemplando também, né? Inicialmente, a gente tem que entender como essa área costeira brasileira, a importância dessa área costeira, né? Aí que a gente traz alguns números. Essa área costeira ela se expande por alguns municípios, né? Os municípios defrontantes com o mar, municípios que têm essa influência da área costeira. E também a gente considera o mar territorial brasileiro, que são 12 milhas, essa região aqui, 12 milhas náuticas, que dá cerca de 22 quilômetros. É uma área que, apesar de abranger uma área imersa, né, apenas 5% do território brasileiro, a gente tem a maioria da população, grande parte da população brasileira nessa área costeira, 43 milhões de habitantes, né, comparado com as demais áreas do território. Temos 45% dos municípios com menos de 21 habitantes. Aqui no Amapá a gente tem essa realidade, né, nossos municípios costeiros são municípios que, tirando Macapá, Santana, são municípios pouco habitados. E são núcleos, né, tradicionais de economia e subsistência, principalmente com algumas atividades como a pesca, principalmente aqui no estado, e algumas atividades de exploração, transporte, etc. Então, para a gente chegar no nosso Amapá, a gente tem que verificar primeiro como esses municípios costeiros eles se distribuem ao longo do território brasileiro, considerando também o nosso mar territorial. E é uma região, a gente já está com os problemas, né, que, na verdade, a função do gerenciamento é gerenciar principalmente problemas. Então, a gente tem aqui um levantamento que foi feito esse ano ainda, um levantamento recente pelo Ministério do Meio Ambiente, com 17 estados costeiros, e a gente tem que os principais problemas desses estados são principalmente ocupação e urbanização desordenada, a gente vê aqui por Macapá Santana, erosão costeira, que é algo muito presente aqui no estado do Amapá, é uma característica natural, né, da região, a gente vai ver isso com mais calma. Também contemplar a questão da geomorfologia.
O lixo no mar, que é algo que eu, pelo menos, não vejo aqui, discussão, a gente vê isso muito nos estados do Nordeste, do Sudeste, que tem um litoral, que tem uma ocupação maior para a atividade do turismo. A baixa cobertura da rede de saneamento, que é algo muito presente aqui, né, na região norte, principalmente, mas é uma realidade do Brasil todo. A intrusão salina, que a gente tem algumas pesquisas aqui no estado do IEPA, que trabalham um pouco essa questão da intrusão salina no estuário dos nossos rios. Impacto das mudanças climáticas, que não tem como a gente falar de mudanças climáticas sem falar da área mais afetada, segundo os pesquisadores, pelas mudanças climáticas, que é o que? As áreas costeiras. Pesca predatória em áreas inadequadas, aqui a gente tem isso muito presente no nosso litoral. A pesca predatória vindo de barco de outros estados, pescando em áreas que são mares e oceanos que estão dentro de uma área de conservação, vídeo Parque do Cabo Orange, Rio do Piratu, principalmente. E a gente tem também, que é algo que o gerenciamento costeiro, infelizmente, tem para si a gerência a nível estadual, que é a baixa efetividade dos instrumentos de gestão. Na legislação, como a gente vai ver, nós temos muitos instrumentos e pouca efetividade desses instrumentos. A base legal, né, que a gente não pode falar também de gerenciamento costeiro sem falar de base legal. A gente tem a Constituição Federal de 1978, que declarou a zona costeira como patrimônio nacional, assim como a região amazônica também, Pantanal e outros patrimônios que foi trazido no texto constitucional. A gente tem o texto, no mesmo ano da Constituição, que foi a Lei 7661 de 88, que foi a lei que criou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O Amapá foi um dos primeiros estados a ter a sua lei estadual de gerenciamento costeiro, isso aconteceu em 94, sendo que essa lei já tem uma revisão de 2007. Só para a gente fazer uma comparação com o nosso vizinho, que é uma área costeira vizinha, aqui o estado do Pará, a lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro do Pará, ela é desse ano. Ela foi publicada no mês passado, né, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, então, só para a gente ver o quanto legalmente a gente está avançado em relação a muitos estados brasileiros, o que é bom, mas isso não significa que foi efetivado todos os instrumentos, como a gente vai ver a seguir, né? Então, o gerenciamento costeiro, ele vem através de algumas leis e decretos e alguns instrumentos mais importantes, que alguns a gente vai discorrer aqui. Por exemplo, o zoneamento econômico e ecológico da zona costeira, que a gente tem aqui, o zoneamento do setor atlântico e do setor estuarino. Isso também, essa representação também, ela é importante para mostrar para a comunidade, para a academia, os tipos de trabalho que o gerenciamento costeiro produziu, ou outros trabalhos também, não necessariamente do gerenciamento costeiro, mas de pesquisadores que trabalham na área costeira do estado. O plano de gestão da zona costeira, que também isso é a nível nacional. Algo que a gente está lutando atualmente para instalar aqui no estado do Amapá é o Sistema de Informação do GERCO, ou seja, criar uma plataforma de dados que você possa acessar e baixar artigos, baixar dados, baixar imagem, baixar shape, baixar informações da área costeira. E outros sistemas, outros instrumentos que, infelizmente, aqui a gente utiliza pouco, que é o Sistema de Monitoramento Ambiental, o relatório de qualidade ambiental, que deveria ser produzido por um período semestral sobre a área costeira, a gente não faz isso. Macro diagnóstico da zona costeira marinha do Brasil, isso o Ministério do Meio Ambiente tem algumas publicações sobre isso, mas não tem uma periodicidade, uma atualização. O nosso PAF, né, que é o nosso Plano de Ação Federal, que venceu ano passado, a gente não teve renovação, e o Projeto Orla, que eu acredito que muitos de vocês que estão na academia, a Danusa, o Arilson, outras pessoas, já tiveram conhecimento que foi um projeto muito ativo no estado do Amapá durante os primeiros anos da primeira década do ano 2000 e teve várias publicações sobre o assunto, né? Então, esses são alguns instrumentos que o gerenciamento costeiro tem e deveria aplicar no gerenciamento dessa área. E assim, né, como eu falei para vocês, a gente tem pouca efetividade desses instrumentos. Mais uma vez eu mostro aqui uma tabela para vocês com o levantamento que foi feito esse ano também, sobre a efetividade do gerenciamento costeiro nos estados, nos 17 estados costeiros. Então, a gente verifica aqui que o Amapá, ele tem concluído o seu plano estadual de gerenciamento costeiro, com aquela legislação que veio para vocês inicialmente. O nosso sistema de informação do gerenciamento costeiro está em processo ainda, né? A gente está na fase
de coleta de dados, e já estamos em contato com o Prodap para que a gente consiga hospedar as nossas informações para que fique disponível para toda a comunidade. E o zoneamento econômico e ecológico costeiro, a gente tem o zoneamento econômico e ecológico costeiro na escala de 1 para 100 mil do setor atlântico, do setor estuarino, foi feito em 2016 do setor estuarino, em 2014 do setor atlântico. E os nossos planos de gestão integrada, que está relacionado com o projeto OLA, de gerenciamento das praias, né, de gerenciamento das orlas, por exemplo, a orla de Macapá, Santana e das praias urbanas. E esse processo ele teve um andamento interessante na primeira década do ano 2000, mas agora ele está um pouco parado também, por isso que ele está aí como concluído parcialmente. E se a gente verificar a realidade dos outros estados brasileiros, né, a gente não está tão atrás, ou na verdade todos estão atrás. Né? Então a gente verifica que, por exemplo, o estado costeiro, que tem a sua área costeira muito ocupada, muito desenvolvida, é Santa Catarina, por exemplo. A gente vê que eles têm a legislação, mas que outros instrumentos, o zoneamento econômico e ecológico costeiro deles está ok, né, que é uma área muito ocupada, de indústria, de turismo. Então, infelizmente, esse é o parâmetro atual, né, esse levantamento de 2020, lá do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem os instrumentos que deveriam ser aplicados na zona costeira com um nível de efetividade muito baixo. E aqui, voltando para o nosso Amapá, né, a gente verifica, essa é uma informação que eu gosto muito de apresentar, porque nós somos o estado mais costeiro do Brasil. Não que o nosso litoral seja o maior, né? O nosso litoral tem, nas últimas medições que a gente mandou para o Ministério, tem 750 quilômetros de linha de costa, incluindo o setor estuarino e o setor atlântico. Mas, em relação à proporção residente na zona costeira, aqui no estado do Amapá, quase 90% da população do estado mora na área costeira, o que é um número muito maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo, ou o Espírito Santo, que são o segundo e terceiro colocado. Então, nossos 11 municípios costeiros, que a gente vai ver daqui a pouco, a espacialização deles, nós temos 86% do PIB do estado. Claro, capitaneado principalmente pela região metropolitana, Macapá e Santana. Então, o que nos diferencia, né? Eu gosto muito de trazer também essa questão. Né? O que nos diferencia como litoral amazônico? Com certeza a presença, a zona de convergência tropical, mas visualmente a gente consegue ver isso na pluma de sedimentação do Rio Amazonas. Né? Nós estamos na foz do Rio Amazonas. Então, isso nos diferencia, e essa influência passa pelas Guianas, pelo Suriname, vai até o Rio Orinoco, na Venezuela. Então, isso nos diferencia, né? Isso torna a nossa área costeira diferenciada em relação a outras áreas costeiras do Brasil. E, claro, essa influência ela vai em toda a área costeira amazônica, que inclui não só o litoral do Amapá, né, mas o litoral do Pará e o litoral do Maranhão. E isso vai nos trazer algumas informações, algumas peculiaridades que eu acho que é importante a gente estudar e por que a nossa área é diferenciada das outras, né? Então, aqui a gente tem a classificação dos municípios costeiros do estado, foi uma classificação que foi feita em parceria com alguns laboratórios lá da professora Valdenira, do IEPA. Foi uma classificação que a gente fez para o Ministério, né, a atualização da base deles, para atualizar quais são os municípios defrontantes com o mar, que aqui no Amapá é Calçoene, Oiapoque e o Amapá. Os municípios lagunares, né, que não são defrontantes com o mar, mas sofrem essa influência, para Cuba e Tartarugalzinho. Os municípios estuarinos, Estuário do Rio Amazonas, Vitória do Jari, Mazagão, Santana, Itaubal. E esse município híbrido, né, por conta da configuração geográfica dele, que é Macapá, que ao mesmo tempo ele é defrontante com o mar, no norte dele, na proximidade do arquipélago do Bailique, e Macapá, por conta da influência, é estuarino também, claro, por conta da influência do Rio Amazonas, que todos nós conhecemos no nosso dia a dia aqui. Então, essa é a classificação atual dos municípios, que está em análise pelo Ministério, e a gente já mandou a nossa contribuição na semana passada sobre essa análise que o Ministério está fazendo para a readequação de alguns municípios costeiros de alguns estados do Brasil. Aqui a gente tem, né, vou olhando aqui para o nosso setor estuarino, como eu falei para vocês, ele vai de Vitória do Jari até Cotias. Se vocês perceberem, essa classificação, ela não é política, né, claro, ela é natural, mas, por exemplo, alguns municípios sofrem certa influência também da área costeira, de uma maneira mais abrangente, como Laranjal do Jari, mas ele não está classificado por uma questão política, e Ferreira Gomes também, onde você percebe que mais à frente a gente vai ver que a área costeira ela vai basicamente até a cidade de Ferreira Gomes. Né? Então, aí a gente tem uma questão política realmente, porque esses municípios não estão na área costeira. Aqui no setor estuarino, claramente, é o setor que contém a maior parte da população do estado, né, capitaneado por Macapá Santana.
Mazagão, e também nesse município a gente tem Vitória do Jari, Mazagão, Itaubal e Cutias. E o arquipélago do Bairica aqui com suas ilhas, com seus problemas, a gente vai falar a seguir. E nós temos também o setor atlântico, né? O setor atlântico ou o setor oceânico, isso depende de como está colocado na literatura, mas a gente entende das duas formas. Vai desde aqui da foz do Rio Iapoque até o Rio Araguari, né? Até a foz do Araguari. E o setor estuarino vai desde a foz do Araguari até a foz do Rio Jari. Então, essa é a nossa classificação. Aqui é uma área de uma ocupação um pouco menor, mas de uma grande riqueza de manguezagem, área de conservação, grande influência grande influência de marés, corrente oceânica, vento, etc. E claro que a gente tem destaque para os manguezais. Esses manguezais, no Amapá, por muitos autores é classificado como a maior área contínua de manguezais do Brasil. E há um reconhecimento internacional da importância, né, desses manguezais no Brasil. Tanto é que aqui no estado a gente tem 2 áreas, né? No Brasil todo a gente tem 27 sítio Ramsar, né? Que o sítio Ramsar é um título conferido por uma convenção que existe, que ela confere um título especial a áreas úmidas que têm uma importância biológica no mundo. No Amapá a gente tem 2 áreas, que é o Parna do Caborante, que foi reconhecido pela nossa comissão em 2013, e tem, recentemente, em 2018, foi reconhecido algumas unidades, né, de conservação e o estuário do Amazonas e seus manguezais como uma área de importância mundial, uma área úmida, como o sítio Ramsar 2018. O que isso quer dizer? Né? O que isso é importante para a questão da gestão, do gerenciamento? É importante porque mostra, dá compromisso para o Brasil e prioriza essas áreas para a questão da conservação e da preservação, né, decorrente dessa condição de sítio Ramsar. Como se fosse fazendo uma alusão a um patrimônio que não é reconhecido no nosso sistema jurídico, aquelas áreas de reservas da biosfera, por exemplo. Então, é algo um pouco similar, né? Ainda que seja voltado somente para a questão das áreas úmidas. Então, o Amapá tem o privilégio de ter 2 áreas de sítio Ramsar em seu território, mostrando, sim, a riqueza da nossa área costeira e mostrando a riqueza dos nossos manguezais. E a localização, né? E aqui, né, já que a gente já fez esse apanhado na nossa área costeira, a gente vai ver quais são os projetos que já foram feitos, isso é muito importante para a gente ter a replicação e o conhecimento dos dados já produzidos. Projetos que estão em andamento, né, como os alunos podem se inserir, os pesquisadores das universidades, dos institutos que existem no Estado, e, claro, a gente vai para a nossa abordagem geográfica, que perpassa por todos os tipos de levantamento que a gente está fazendo atualmente, ou que já foi feito no gerenciamento costeiro, e por produtos também que são peculiares do gerenciamento costeiro, ainda que tenham sido feitos por outros laboratórios. Aqui, por exemplo, que a gente tem, né? A gente tem essa integração da geologia, dos solos, da vegetação, da geomorfologia, esses elementos abióticos que formam a nossa geodiversidade, né? Que é uma questão que a professora Celina muito bem coloca para os alunos nas aulas dela, que foi tema da tese dela. E, claro, essa interação dos elementos abióticos, da geodiversidade, ela é uma interação que vem com a questão da potencialidade social, né? Você tem os elementos abióticos, mas você tem os elementos bióticos também, e tem a questão social, que você não pode fazer qualquer tipo de planejamento, de gerenciamento, de propor políticas públicas, sem levar em consideração o fator humano. É por isso que uma das características base, tanto da Lei Nacional do Gerenciamento Costeiro quanto do estadual, é a questão da participação, de ser algo participativo, de você inserir a população no zoneamento econômico ecológico costeiro que você faça, de você inserir uma política pública, porque sem a participação da população você não está contemplando, né, quem está naquele território. Né? Então a gente tem essa integração, né, da geodiversidade, do biótico e do social. Isso você tem a geografia completamente inserida nisso, completamente inserida nessas questões, no campo, em todas as questões que a gente trabalha, e claramente nos zoneamentos que a gente faz, né, que a gente está fazendo, que estão em curso no Estado. Então, eu trouxe o legado da produção, algumas produções que eu acho mais relevante trazer, eu espero que isso brevemente já esteja no site do IEPA, até o final do ano, para as pessoas consultarem. Enquanto não está no site, no final do trabalho aqui da apresentação, tem o meu e-mail, vocês podem me mandar um e-mail me solicitando alguns dados que de repente não estejam disponíveis na internet, ainda que a maioria
das publicações de forma de relatório esteja, mas infelizmente os shapes e outros arquivos mais pesados não estão, né? Então, eu vou falar do nosso zoneamento econômico ecológico costeiro, ZEEC, que é um instrumento, como vocês viram anteriormente, da legislação, que foi feito em 2006, da zona estuarina. O zoneamento econômico ecológico urbano das áreas de ressaca de Macapá e Santana, que é um documento de 2012, um relatório. E o Atlas da zona costeira atlântica do estado do Amapá, que esse é um pouco mais recente, que é 2014. Então, a gente vai verificar aqui alguns deles, algumas informações. Esse é a capa do Atlas, que eu acredito que muitos dos senhores conheçam, o zoneamento econômico ecológico costeiro do setor estuarino, do estado do Amapá. E a escala dele, vamos para algumas informações aqui, né? Temos a escala do mapeamento 1 para 100 mil, como já falei anteriormente, é o setor mais densamente ocupado do estado, isso requer alguns cuidados no mapeamento, na indicação de áreas de preservação. O zoneamento que a gente faz é seguindo sempre a metodologia do Ministério do Meio Ambiente, e a gente trabalha basicamente no final do processo com o estabelecimento de áreas que são propícias para a conservação, são áreas propícias para você recuperar aquela área, para você efetivar uma atividade que já aconteça, né, ou uma área que você indica ela para virar para preservação, para virar uma unidade de conservação. Então, isso são as indicações que o zoneamento econômico ecológico, nesse caso costeiro, ele coloca nas suas considerações finais. Então, a gente fez esse levantamento, né, os pesquisadores fizeram esse levantamento para atender uma legislação nacional, né, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e também o ZEEC, que está dentro da nossa política estadual de gerenciamento costeiro. Foi feito um diagnóstico participativo, né, aí sim a população, a gente considera as funções abióticas, mas a população sempre está inserida no processo, com muitas audiências públicas, acessar a percepção da população sobre uma problemática, sobre uma situação que ela se sente em risco e coloca para o governo do Estado uma solução. E, claro, gerar informações para subsidiar o desenvolvimento sustentável do setor estuarino. Indo para outro estudo aqui, a gente tem o zoneamento econômico ecológico urbano das ressacas de Macapá e Santana, que a gente sabe que é uma área daqui da região metropolitana, onde vive cerca de 35% da população de Macapá e Santana vive em áreas de ressaca. Então, com o apoio do Ministério Público e capitaneado pelo GERP, na época, o gestor era o Takiyama, a gente teve essa produção desse zoneamento econômico ecológico da área de ressaca. Esse relatório técnico ele está disponível na internet, mas eu tenho também o shape, se vocês precisarem, eu posso passar para vocês. E ele fez um mapeamento, né, de 1 para 10 mil, esse foi um mapeamento urbano, um mapeamento de detalhe. Foi feito nessa área de maior concentração populacional e econômica do Estado, com indústrias, portos, questão populacional muito efetivada, né, aqui na área, e uma área de grande importância ambiental e econômica para o Estado, com certeza. Né. Foi feito o mapeamento dessas ocupações, visando gerar políticas públicas para que fosse feita alguma intervenção nesse ambiente. Aqui foi definido mais zonas, né, dentro da questão do mapeamento, do zoneamento, você definir áreas de proteção ambiental, áreas sob pressão e ocupação urbana, em vermelho, processos de ocupação urbana, que nessa área magenta, e outros tipos de classificação, o que é padrão num trabalho de mapeamento, né? A área de estudo foi essa área aqui, de ressaca entre os municípios de Macapá e Santana. E a nossa publicação mais recente, que foi em 2014, foi feita com recurso da Sudam, foi o Atlas do setor atlântico, ou setor oceânico do Estado. Então, ele pegou desde a foz do Rio Araguari até a foz do Rio Oiapoque. Também foi um relatório que foi feito pelo IEPA, nessa época pelo NUPAC, pelo Núcleo de Pesquisas Aquáticas. Também foi um projeto de uma escala de 1 para 100 mil. Essa área é uma área de grande importância ambiental também, por conta dos manguezais, uma área de muita riqueza pesqueira, principalmente capitaneado pelos municípios de Oiapoque, Amapá e Calçoene. Foi feito também o diagnóstico participativo, né, com visitas comunidades, audiências públicas, e também, dentro do corpo do ZE, foi proposto zonas para subsidiar as ações do poder público nesses ambientes, zonas de expansão de atividade, zonas de conservação, sendo que nessa região aí a gente percebe que grande parte dela está ocupada por unidades de conservação. Né? Parque do Caborange, Ezequiel Maracá de Pioca, Rio do Piratuba.
Então, é uma área que tem uma sua proteção, a maioria delas, unidade de proteção integral. E aí a gente chega, né, nos projetos que atualmente nós estamos elaborando em parcerias com outros laboratórios do IEPA. O GERC ele é um programa de execução, mas ele também participa como ferramenta de pesquisa. A gente está fazendo o mapeamento das áreas costeiras estuarinas sujeitas à erosão e inundação, tudo a ver com a questão geográfica, né? Como subsídio ao gerenciamento costeiro, subsidiar algumas políticas para o governo do Estado. Nós estamos trabalhando no Atlas da Zona Costeira do Estado do Amapá e no zoneamento econômico ecológico, que esse zoneamento ele não é mais aqui naquela escala de 1 para 100 mil que a gente viu no ZEC. Ele é um zoneamento que abrange a área toda do Estado, né, a área, pelo menos a área ocupada, e ele é um zoneamento que ele é na escala de 1 para 250 mil, acredito que você já deve ter visto na imprensa. O Arius trabalhou bastante tempo no zoneamento econômico ecológico pelo IEPA, e a gente do gerenciamento costeiro está no grupo de cartografia e na vegetação, dando suporte para a questão cartográfica e para a questão da vegetação. Nesse atlas de risco à erosão e inundação do Estado, né, a gente considera as características naturais do terreno, as características geológicas e geomorfológicas, característica possível ocupação e infere sobre os possíveis riscos para a população de ocupar esse terreno. Isso aqui é uma figura do Observatório Costeiro da Guiana, né, aqui a fonte. Eles têm uma experiência bastante grande, que é um litoral contínuo nosso. Então, a gente está tratando inicialmente da questão da vulnerabilidade ambiental do terreno, a questão da ocupação, e a gente tem, quando cruza essas duas variáveis, o risco ou não à população, ou o nível de risco daquela área. Para a gente chegar nisso, a gente tem que avaliar as questões naturais do terreno, por exemplo, o relevo, que a gente tem um mapa com relevo do Estado. Essa área aqui, que vocês percebem aqui, com relevo mais baixo, segundo a nossa legenda aqui, ela foi uma área que foi extraída do projeto Cartas-Sal, que foi capitaneado pelo laboratório da Valdenira, aquelas cartas de vulnerabilidade de derramamento de óleo. Então, a gente tinha aqui uma atualização, a gente tinha uma delimitação aqui na área do setor estuário e setor atlântico, foi feita por eles essa atualização, chegando até próximo aqui da cidade de Laranjal do Jari. E a gente leva em consideração também a questão geomorfológica, né? Isso aqui é a base de dados do IBGE, a gente tem uma base um pouco mais de detalhe, que é aquela que eu falei para vocês do zoneamento econômico ecológico costeiro, que a gente trouxe também a questão da geomorfologia para essa região. Então, aqui você vê, por exemplo, planície amazônica, planície fluviolacustre do estado do Amapá, planície fluvial-marinha. Então, tem alguns trabalhos sendo feitos por alguns alunos nessa região, aqui no Bailica, aqui na Foz do Araguari. Isso é importante porque os alunos, tendo conhecimento do que já foi feito, têm ideias para novos trabalhos, isso é importante. A modificação de linha de costa, esse é um dado que eu trago para vocês sobre um trabalho que a gente está atualizando para algumas áreas também, áreas menores, por exemplo, a Praia do Goiabal, que foi uma solicitação que a gente recebeu da população. Esse é um trabalho da Marta, que é a geógrafa, que se formou no Unifap, foi orientada pela professora Valdenira, e ela trouxe a classificação, né, áreas de progradação e erosão na costa toda do Amapá, desde a foz do rio Oiapoque até a foz do rio Jari, passando até um pouquinho da fora. Então, a Marta ela fez essa classificação. Foi um trabalho de conclusão de curso muito bem feito, uma metodologia muito bem executada, feita com imagens entre 1972 e 2000, acredito. E então isso foi o produto de um trabalho de TCC do curso de Geografia. Então, isso mostra como os alunos podem se inserir, podem produzir pesquisas que subsidiem políticas públicas, pesquisas de qualidade, como foi o caso da Marta. Então, aqui a gente tem uma análise mais atual dessa área. Aqui a gente está na Praia do Goiabal, que foi uma solicitação que a gente recebeu da população no início desse ano, por conta de uns processos atmosféricos que estavam acontecendo lá, aumento das ondas, aumento da maré e erosão dessa área. A gente fez um levantamento aqui de imagem de satélite, uma imagem Landsat, entre 85 da linha de praia. A gente
fez esse diagnóstico para mandar para o governo do estado. A gente tem cerca de 140 hectares de perda de terreno entre 1985 e 2019. A gente fez esse diagnóstico, mas a gente precisa de trabalhos pontuais, que a gente consiga fazer medições pontuais na área, para a gente descobrir para onde está indo se está sendo perdido para o mal, se está tendo migração de banco, algo assim. Para isso a gente precisa de estudos mais complementares e precisa de projetos. Né? Tem uma aluna também da geografia que, acredito eu, espero, que faça o mestrado na pós-graduação em geografia, analisando essa área da Praia do Goiabal com um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de precisão. Aí também entra a questão da pós-graduação, não só a graduação, mas também a pós-graduação. Essas são as imagens que foram enviadas para a gente da população, o avanço das ondas, a perda de terreno na linha de praia e também a perda de algumas edificações pousadas. E essa foi uma solicitação que o dono da pousada trouxe para a gente e cedeu as fotos, deu todas as informações que a gente precisava. Claro, né, no momento que ele trouxe essa problemática, ele pediu intervenções do governo do estado. Mas foi colocado para ele. Ele disse, olha, a gente não consegue propor intervenção se a gente não tem um levantamento de detalhe. Esse trabalho que a Marta fez foi muito bem feito, mas foi um trabalho de escala regional. A gente precisa ir para o local, fazer essa medição, fazer esse monitoramento de uma forma contínua, para a gente poder propor alguma obra de engenharia, alguma coisa que ajude a minimizar esses efeitos. Né? Aí perguntou também para a gente, mas essas são as mudanças climáticas. Aí é uma coisa que a gente não tem muito dados para poder afirmar para ele, né, que pode ser alguma coisa cíclica, porque era janeiro, então inverno amazônico. Enfim, foi interessante esse bate-papo com eles, porque quando a comunidade traz os desafios, a gente gosta bastante. Uma outra questão também é a erosão no arquipélago do Baili, que é algo também que já foi bastante noticiado pela imprensa, é algo que tem bastante a ver com intervenções antrópicas. E isso acontece, né, um ordenamento territorial que a gente tem que falta muita informação, então você acaba construindo escolas, postos de saúde, como é o caso dessa foto aí, da foto B, e dessa residência aí, na foto C, em áreas que depois sofrem processos naturais que são potencializados por ações humanas, e aí você tem assim, a perda de patrimônio público e patrimônio particular por conta da falta de estudos sobre a vulnerabilidade dessas áreas. Então, esses estudos são importantes, não para a pesquisa, mas também para estudiar políticas públicas. Né? E aqui no arquipélago do Araguari, eu tenho um aluno das ciências ambientais, que está estudando a questão da morfologia. Esse é um trabalho do professor das ciências ambientais, mas ele está atualizando alguns dados. Que você percebe aqui, por exemplo, nessa área aqui da Foz do Araguari, né, o alargamento desse canal do rio Uricurituba aqui, então você tem aqui, 2013, 2014, e concomitantemente esse alargamento, você percebe que a vazão do rio está pegando o caminho preferencial e aqui a foz do rio Araguari ela está sedimentando, né? Está acontecendo o assoreamento dessa foz. Aqui uma imagem mais atualizada, que já é do trabalho que ele está fazendo, um trabalho de TCC. E aqui você percebe em 2019 essa área do rio Araguari totalmente assoreada, e inclusive com a colonização já da vegetação aqui nessa área que outrora era a foz do rio. Né? Esses trabalhos também necessitam de muito campo, porque a gente não tem estação de monitoramento. Aí entra uma outra questão, que já foi até uma situação que nos foi perguntada pelo Ministério Público Federal, sobre a falta de estações hidrossedimentológicas nessa área, e realmente a gente tem uma falta de dados de medição contínua. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, essa região aqui, a gente observa aqui, uma região que acredito eu que muitos de vocês conhecem. O professor Estelina tem um trabalho aqui de geodiversidade, geoturismo. Então, você percebe aqui, as áreas das hidrelétricas, das 3 hidrelétricas, Horácio Nunes, década de 70, primeira hidrelétrica da Amazônia, e aqui as hidrelétricas novas, a hidrelétrica de Ferreira Gomes, que efetivamente teve aquele barramento lá na altura da cidade, na ponte da BR. E você percebe as estações hidrossedimentológicas foram colocadas ao redor do reservatório somente, e você tem essa área toda aqui, desde aqui, da proximidade da hidrelétrica até a foz, sem estação,
hidrossedimentológico, ou seja, você não consegue gerar dados, você não tem dados contínuos para poder fazer uma ação contra A ou B. Aí vem aquela questão, mas tem a bobalinocultura, que nessa região aqui da área é muito forte a bobalinocultura, muitos trabalhos, principalmente a tese da Valdemir, outros trabalhos aqui que mostram o impacto da bobalinocultura nessa área, com a abertura de novas drenagens e tudo mais. Então, para a gente afirmar alguma coisa com precisão, a gente precisa de dados, e a gente não tem. Então, essa questão aqui também trago a responsabilidade para o Estado, né, porque isso deveria ter sido colocado no sistema de hidrelétrica, mas não foi colocado, né, obrigando as empresas ou outros entes a colocar estações aqui para a gente poder fazer esse monitoramento, para dar subsídio para a pesquisa, para dar subsídio para as análises, para os relatórios técnicos da própria SEMA, do próprio IMAP na época. E aqui a gente tem uma estação da Marinha, que a gente geralmente é a base para a gente fazer a questão das marés, né, aqui no estado, que é nessa região aqui. Aí, indo mais para frente, a gente tem também dados de vulnerabilidade à erosão, mas esses dados, eles são dados também em escala regional, são dados da ANA. Quando você... existe a necessidade de fazer trabalhos mais pontuais nessa questão para subsidiar ações de defesa civil, né, e alertas de cheia de rios, e alerta a população também para ela se precaver de possíveis inundação na sua área. Aqui também a gente utilizou esses dados da ANA, porque era o único dado que a gente tinha de um pouco mais de detalhamento para essa questão desse nosso Atlas. E aqui a gente tem o último, para não me estender tanto assim, né, para abrir para as perguntas, eu tenho aqui um projeto que a gente está fazendo. Esse projeto a gente está fazendo em parceria com o Núcleo de Ordenamento Territorial do IEPA, que é onde o GERC faz parte, e também a gente está fazendo em parceria com a SED, que é uma professora da SED ajudando a gente nesse Atlas, porque, na verdade, o objetivo desse Atlas é algo mais simples, mostrar para a população, principalmente para os estudantes, desde o ensino médio, ensino fundamental, as características que nos diferenciam, as características mais importantes dos municípios costeiros do estado, para que a criança ou adolescente já tenham, desde o início, né, do seu ensino médio, do ensino fundamental, a importância desses municípios, da importância da costa para o estado do Amapá, a importância da costa. Então, a gente está fazendo isso baseado também em esse Atlas, informações, principalmente do potencial social, do potencial institucional e do potencial econômico dessa região. Então, a gente, acredito que até ano que vem esses dados vão estar em forma de um Atlas para a gente disponibilizar para as instituições e para as escolas públicas. A gente espera conseguir o patrocínio também para a questão da impressão. O potencial institucional, por exemplo, aqui a gente trabalha com o gráfico, né? Eu trouxe tantos mapas para vocês, mas a gente também está colocando bastante gráfico nesse Atlas, para as pessoas terem a ideia, por exemplo, aqui, do tamanho dos municípios, da área dos municípios do estado. O nosso potencial social, aqui eu trouxe só um de cada, porque o estudo está em análise ainda, está em processo. A questão por exemplo, rendimento médio do salário mínimo também entra, não só a geografia física, mas também essa divisão que, de repente, algumas pessoas tratam, mas a geografia humana também, a questão social. E o potencial produtivo de alguns principais rebanhos, por exemplo, que isso tem tudo a ver com a questão do impacto na nossa área costeira, principalmente do rebanho da bobalinocultura. Aqui, se a gente for olhar, a gente tem a questão do rebanho. Esses são dados do IBGE no Censo Agropecuário. O Tias do Araguari, o maior rebanho, quase 80 mil cabeças de gado, de bobalinocultura, de bubalina, de búfalo na região. É uma região de lagos, uma região de inundação periódica, que é melhor para esse tipo de cultura. E aí, pessoal, para encerrar, né, para abrir para as perguntas, eu, na verdade, trouxe trabalhos que já tinham sido feitos, e a gente tem perspectivas, né, de maior atenção para a zona costeira, justamente com toda essa conscientização, tanto da população em si, mas da academia, de trazer as pessoas para nos ajudar, porque a gente precisa de recursos humanos. Recursos financeiros, a gente espera brevemente estar melhor, né, quando abrir Fundo Amazônia, outros tipos de financiadores, instituições financiadoras.
A gente tem que se integrar, hoje a gente tem uma integração pequena com as instituições que atuam na área costeira, o ICMBio, o SPU, as universidades, os institutos do Estado, PESCAP, a Mapaterra, SEM, então acho que a gente tem essa necessidade, né, isso faz até uma culpa de integração maior com essa região, as instituições que atuam no Estado, também com a universidade, com a participação dos alunos, pesquisadores. Hoje tem algumas pesquisas que a gente está ajudando, né, que se desenvolvem na área costeira. E a gente tem também um desafio, que isso é um desafio mundial, que é o enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas, né, que está em curso. A gente não sabe ainda até que ponto de que forma elas vão influenciar na nossa zona costeira, se é algo cíclico ou se é algo que vai ser permanente. Então, a gente tem ainda muitos desafios e muitas dúvidas em relação a que impactos são esses, né? E, por fim, aí eu só queria finalizar aqui com a questão dessa cooperação, né? Que se a gente for para o mesmo caminho, a gente tem um resultado mais rápido, né? A gente consegue efetivar. Com pouco recurso de cada instituição, a gente, de repente, faz um trabalho melhor e consegue integrar os dados que a gente tem e consegue se ajudar. É isso. Eu falei demais, sempre falo muito, né? Mas quero agradecer a participação de todos. Estou aberto a perguntas. Bem, muito obrigada, Orlando, pela explanação. Eu também agradeço também. Muito. Demais. Demorei muito? Não. Não, tá na média. Tempo, né? Eu quero dizer assim que esse trabalho, né, como gestor do gerenciamento costeiro, para mim, a meu ver, é um trabalho muito difícil, né? Pelo fato de ser uma área que a zona costeira, principalmente a zona costeira amazônica, né? É uma área altamente dinâmica, né? Que sofre por vários processos costeiros que modificam no tempo e no espaço os ambientes, todos aqueles ambientes. Então, assim, nós aqui do Amapá, ou até mesmo no Brasil, somos escassos de estudos para essas áreas, né? E aí, acompanhar todos esses processos, todas essas mudanças, não só físicas como sociais também, dessas áreas, principalmente do povo ribeirinho, né, que mora nessa região, é difícil, é um trabalho muito árduo, e a gente vê assim que você está meio que caminhando em passos de formiga, né, sozinho, precisando de ajuda, precisando de recursos. E é como a gente vê que você explanou aí, que é uma área de relevância internacional, né? Que são áreas de Ramsar. E assim, como a gente consegue, né, manter uma área de relevância internacional e não conhecer essa área, né? Não termos tantos estudos para poder monitorar ou para pelo menos saber o que nós temos, né, de material importante nessas regiões, quais as mudanças que causam. A gente tem acompanhado várias modificações, principalmente no que tange lá a foz do Rio Araguari, que mudou toda uma dinâmica, né, do próprio rio, que passou a sair pelo Uricurituba, a gente vê que esse processo não acontece só lá, mas vem acontecendo em toda a costa, né, do Amapá. Essas mudanças que vão influenciar também no modo de vida desses ribeirinhos. Então, assim, seria um investimento para aplicar estudos ou até mesmo para, como é que se diz, a aplicação da gestão mesmo do gerenciamento costeiro, né? A aplicação do gerenciamento costeiro em si, seria, assim, de muita importância, incentivo, né, do governo, recursos para isso, que a gente vê que não tem tanto. Então, a gente também tenta puxar os acadêmicos, né, para que através dos seus estudos, como você bem mencionou aí a Marta, né, e através do estudo ela acaba trazendo informações para que possam ser implementadas de forma direcional, né? De forma mais aplicada dentro da gestão.
E é isso. Nesse ponto, Cleane, eu acho que o primeiro passo, como de qualquer processo, é a gente conhecer a área que a gente está. A gente não se identifica com, muitas pessoas não se identificam com a área costeira, né? Porque a ideia da área costeira, que a gente vê na televisão, é aquela praia, né, que está na nossa frente, é o Nordeste. O modelo de área costeira que nós temos é aquela praia do Nordeste, né, a praia do Sudeste. Então, aqui a gente está na área costeira, no estuário, e você não tem essa percepção, que aquilo também é uma área costeira, né? A gente tem a nossa área costeira começando lá na Foz do Rio Jari. Então, as pessoas, assim, eu já dei aula para ensino médio, para a Pronatec, então as pessoas não conhecem nada, conhecem muito pouco, né? Então é por isso que foi um dos objetivos desse projeto do Atlas da Zona Costeira, é mostrar desde o ensino fundamental, no ensino da geografia, né? Por isso que acho que foi importante trazer uma pessoa da SED para isso, para que isso fosse colocado de uma linguagem simples, para os alunos conhecerem a sua área costeira, né, o estado mais costeiro do Brasil, né, que a gente tem, não é a maior vitória na Bahia, mas o estado mais costeiro em termos de população morando na área costeira, e de porcentagem do PIB do estado para a área costeira, então essa é a questão. Né? Então, assim, a gente tem as unidades de conservação que estão estabelecidas, né, ainda bem, para a questão do principalmente do litoral oceânico, mas a gente precisa realmente também vender o nosso peixe melhor, isso também é uma questão que a gente precisa fazer, né? A gente tem essa riqueza, esse manguezal contínuo, essa peculiaridade de estar na foz do Rio Amazonas, essa pluma de sedimentação do Rio Amazonas, que torna os processos mais difíceis, né? Tem veio a questão dos corais, que eu não coloquei aqui, porque é uma questão polêmica, mas são coisas, e veio os corais, né? Os corais, ele veio para indicar que a gente não conhece a nossa área costeira. A gente não conhece a área costeira e não conhece o contínuo, que é o nosso mar territorial. Né? Então, quando foi colocado a situação lá por conta do petróleo, eu trabalhei um pouquinho com isso em 2011, quando teve o leilão daqueles blocos, na verdade foi 2013. Então, você percebe que veio esse advento dos corais e é uma coisa que a gente nem sabia que existia. Né? Por quê? Porque falta pesquisa na região, né? Falta a população conhecer, a população cobrar do seu gestor, que haja pesquisa nisso, né? A questão dos riscos que a gente estava vendo, são riscos assim claros para a população, que é a questão da erosão, que é a questão do assoreamento, como bem falaste, ela modifica toda aquela região, né? As pessoas que viviam da pesca. Nessa questão do assoreamento, teve um acadêmico da geografia, mas ele era lá do Pará, que ele fez uma tese de doutorado aqui nessa região, ele trouxe algumas fotos que lá naquela região, onde era a Foz do Araguari, o pessoal já está criando cavalo, criando búfalo naquela região onde era a Foz, né? Então, assoreou toda, realmente. Né? E a gente tem pouca... E outra questão também, o acesso é muito complicado, né? Quem trabalha na área costeira, a Valdenira bem sabe disso, o acesso é muito complicado para você chegar naquela área. Então, como eu falei para a moça que queria estudar, eu falei, estuda o goiabal, porque com o recurso que tu tem, o acesso ao goiabal é um pouco mais fácil. Mas para você chegar, por exemplo, no Sucuriju, aí entra o pessoal da Amapá Terras também, que tem uma gleba estadual lá. Então, é muito complicado o acesso, né? Então, requer muito recurso para você, de áreas de combustível, de equipamentos, né? Então, assim, é complicado mesmo e a gente precisa realmente de acessibilização para a gente conseguir o recurso, para a gente poder estudar de uma maneira um pouco mais detalhada, não só fazer estudos regionais. Porque com estudos regionais você não consegue população de ordenamento, né? Uhum. Bem, então a gente vai aqui para algumas perguntas, né? Aqui a primeira foi do Anderson Maico Lameira, onde ele questiona, doutor Orleno, partindo das citações feitas na apresentação, principalmente as que envolvem os acadêmicos elaborando trabalhos relevantes à produção do conhecimento, como poderíamos melhorar a introdução dos acadêmicos nesse ambiente de pesquisa? Eu acho que nesse caso, a pergunta do Anderson, né, que é geógrafo também, fez o curso na Unifap, a gente consegue melhorar mostrando, trazendo isso durante as aulas, né, falam especificamente no curso de Geografia, e os alunos se vendo a relevância dessa área, a importância dessa área economicamente, alguns aspectos que o aluno, de repente, pode trabalhar, por exemplo, a questão do saneamento remoto, que é algo que eles
gostam muito, né, alguns alunos, a questão da dinâmica da área, né? Quer dizer, se você percebe uma área dinâmica, você percebe que aquela área precisa de um monitoramento contínuo, né? Que um estudo, por exemplo, da marca de 2010, ele precisa ser atualizado, né? Então, são mostrando para os alunos que há vertentes que eles podem pesquisar, que eles podem fazer o TCC deles, que eles podem fazer o mestrado deles, estudos que já existam, mas para isso, né, a gente precisa também trazer as informações para os alunos, né? E essa informação que é trazida, os estudos, o acesso aos estudos, aí entra a questão do sistema, do CIGERCO, né? Também que o CIGERCO, ele não é um sistema do gerenciamento costeiro, mas ele é um sistema que traz para a população todos os estudos do gerenciamento costeiro, feitos pela Unifap, pela UEAP, pelo IEPA, pelo pessoal, de repente, de outros países, da Guiana. Então, é desse jeito que a gente consegue mostrar para os alunos, dar interesse para os alunos, trazendo a questão da problemática, né, e possíveis nichos de pesquisa, né, que precisam ser atualizados ou precisam ser preenchidas lacunas. Beleza. A gente vai passar agora para a pergunta da doutora Celina, do Espírito Santo. Obrigada, doutora Orlena, por sua explanação. E a pergunta: existe alguma parceria entre o GERCO e as prefeituras dos municípios costeiros? E como é o diálogo com a sociedade civil? Então, a primeira coisa que a gente fez quando o GERCO ele teve um delay, né? Em 2015, o GERCO, o Programa de Gerenciamento Costeiro, ele foi descontinuado e voltou em 2018. Né? Isso é importante colocar, que ele foi descontinuado e voltou por uma solicitação do Ministério Público Federal. Então, a primeira coisa que a gente fez, quando respondendo a pergunta da Celina, foi acionar as prefeituras, né? Nós mandamos ofício, nós ligamos para as prefeituras para entrar em contato com o secretário de Meio Ambiente, isso em 2018, para dizer para eles, né, para informar que o gerenciamento costeiro tinha voltado e que nós precisaríamos da ajuda deles, que estão no local, né, que vivem um pouco da realidade, ainda que a maioria seja urbana, que tem contato com as populações, que alimentassem a gente com informações e que a gente pudesse colocar parcerias. Nós fomos procurados por alguns municípios, nem todos responderam, nem todos os municípios responderam, mas, por exemplo, Santana procurou a gente para ajudar no programa de gerenciamento integrado da orla deles. O Iapoc também, que estava fazendo na época lá a transferência das praias, inicialmente procurou, mas foi descontinuado o contato. Então, a gente tem, com algumas prefeituras, algum tipo de retorno, né? Mas grande parte delas, como nós não temos um projeto que vá lá no local, esse nosso contato com as prefeituras está um pouco quebrado, justamente por a gente não conseguir ir no local fazer essa apresentação, fazer esse apoio, né, técnico que a gente poderia dar por alguns tipos de trabalho que eles fazem. E qual foi a segunda parte, Danusa? Como é feito o diálogo com a sociedade civil? Sim, o diálogo, né? Então, esse diálogo com a sociedade civil, a gente estava fazendo inicialmente nos projetos que o GERCO tinha de gerenciamento costeiro, a gente fazia através de audiências públicas nos nossos projetos. Mas essa interação, tirando as populações mais próximas de nós, que são Macapá, Santana, ela é muito, muito raro de acontecer. Justamente porque a gente não tem essa conexão de ir no local. O feedback que nós tivemos, né, o último contato que a gente teve com a população de um município costeiro foi relacionado com aquela questão do goiabal. Então, assim, para estabelecer um contato firme mesmo com a população, a gente precisa ter, né, um sistema, ter um acompanhamento de viagem, para a gente ir no município, colocar para a população, apresentar, né, o gerenciamento costeiro, que muitos secretários de meio ambiente só mandaram o ofício dizendo, ok, nós sabemos que o gerenciamento costeiro voltou, e pronto, acabou a questão do contato. Aí o que a gente espera hoje, né? Com essas nossas visitas que a gente está fazendo, a maioria das sedes dos municípios costeiros, pelo zoneamento econômico e ecológico que está em curso no Estado, que a gente está participando também como gerenciamento costeiro, a gente tentar
acessar o secretário de Meio Ambiente, que vai mudar agora, né, alguns também, para a gente conseguir algum tipo de parceria ou conseguir algum tipo de demanda deles. Porque a demanda, quando ela é técnica, às vezes a gente consegue ajudar, sim, eles, mas a questão da população mesmo, a população, o ribeirinho que está mais afastado da cidade, a gente pouco tem acesso a ele justamente por isso, porque a gente não consegue chegar, porque requer recurso, né, requer diária, requer combustível, tudo que a gente não tem. Né? Então, essa pergunta da CNI é bem interessante, porque ele é participativo, né? Mas hoje em dia a nossa conexão com a população está quebrada por essa questão. Tá. Bem, a Cleane apenas parabenizando aqui pela apresentação, o professor Jean também. Aí vem uma questão do Arilson. Visto a situação socioeconômica de nossos alunos e pegando contribuição na pergunta do Anderson, como está a oferta de bolsas para os alunos interessados em contribuir nas pesquisas costeiras do nosso estado? Bem boa essa pergunta do Arilson, porque é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo agora de seleção do PIBIC, né, lá no IEPA. Então, o edital foi publicado, quem tiver interesse, eu posso mandar depois. E lá no GERCO, assim, a gente está na época de mandar os projetos, né? A gente tem um número de bolsas lá para o IEPA que a gente espera que a gente tenha demanda suficiente para que a gente consiga dobrar as bolsas desse ano. Essa é uma esperança, né? E eu estava falando com o Guilherme antes de começar a live, e tem uma aluna da geografia que eu vou mandar um projeto com ela como bolsista, que é a Rita, espero que dê certo. E a gente tem um projeto também relacionado mais com a parte de planejamento espacial marinho, mais com a parte de pesca, que a gente vai mandar um projeto para o PIBIC, pelo IEPA, para a Bolsa PIBIC, né? Mas aí vai ser voltado para um aluno da biologia, inicialmente. Mas, isso abrindo para todos os alunos da geografia, alguns pesquisadores do IEPA, por exemplo, eu não sei se a Valdenira tem já um candidato a bolsista, né? Eu não sei se o professor Admilson tem um candidato a bolsista, mas como é que a gente faz nesse ponto, né? Respondendo também, complementando a pergunta do Arilson. Eu sugiro para as pessoas, para os alunos interessados na geografia, que queiram trabalhar com a parte costeira, não é só o gerenciamento que trabalha com a parte costeira. A Valdenira trabalha com a questão do saneamento remoto, o Admilson, a questão da geologia, com análises físico-químicas, o professor Luiz Abidon também trabalha com a questão da pesca. Então, lá no IEPA, se o aluno se interessar, ele pode ir lá diretamente com o pesquisador. Agora tem a questão da pandemia, né? Mas no site do IEPA tem o e-mail de todos os pesquisadores. Então, inclusive, na semana passada, a nossa coordenadora de pesquisa pegou o número de alguns pesquisadores e para fixar nas universidades alguns pesquisadores que estão precisando de candidatos a bolsista, porque a gente está na fase de submeter projeto. Então, está aberto lá e, assim, a questão da bolsa é muito importante, né, porque o IEPA é longe, as pessoas precisam se locomover, precisam se alimentar, mas chegando no ponto de que você precisa realmente do estágio supervisionado, o IEPA também, né, tem parcerias com a Unifato, pode receber as aulas da geografia, aí não tem a bolsa, né, mas tem um aprendizado, aí quem puder também. Eu, assim, para estágio supervisionado, eu estou super aberto, porque a bolsa, infelizmente, é muito limitada, né. Então, eu tenho um bolsista lá na sala, e eu tinha 3, hoje eu só estou com 1, e eu espero renovar as 2 bolsas, conseguir 2 bolsos para ter pelo menos 3. É isso. Danusa, só para falar uma questão aqui em relação aos alunos, e assim, se o aluno, como é o teu caso, né, é aluno, mas a gente já se conhece há bastante tempo, mas qualquer aluno que precise de algum dado, né, de alguma questão relacionada com a área costeira, aí a gente pode mandar o e-mail, né, enquanto não voltar às atividades presenciais, e a gente ajuda da maneira como pode, né, lá no IEPA, de repente, ajudando num referencial bibliográfico, ajudando numa técnica, alguma coisa assim. Então, e eu quero deixar aqui registrado também, né, que já fui estagiária voluntária no GERCO, lá pelo ano de 2008, e aí foi o que eu era orientanda da professora Valdenira, né, juntamente com a doutora Odete, e
passei 3 anos como estagiária voluntária, sem bolsa, mas a experiência que eu tive, eu levo para toda a vida. Então, sim, a questão do sem bolsa, sim, aí tem que, é bom, mas às vezes as pessoas não conseguem, né? Aí é uma complicação realmente, né? Mas quem pode ir lá, que a gente está aberto a ajudar e já também tudo mais. E aqui tem uma questão da T Fagundes. Uhum. Boa noite, Orlena. Excelente apresentação. Em relação às mudanças na morfologia costeira, como as mudanças na foz do Araguari, você acredita que isso deve levar às mudanças na setorização costeira mapaense? Você conhece ou sabe se há trabalho nesse sentido? Respondendo a pergunta da T. Facundes, parente da Francinete, de repente. Sim, conheço bastante. A Francinete é a irmã dela. Enfim. Sim, assim, existem algumas discussões no âmbito da Agência Nacional de Águas sobre o que isso influenciaria, né? Eu já ouvi, assim, projetos voltados para isso, eu realmente não conheço. Mas essa dinâmica do Rio Araguari, como as pessoas falam, de mudar a sua foz, sair a foz da foz normal dele para o canal do Uricurituba, em vez de o rio desaguar no Oceano Atlântico, as pessoas dizem, mas agora ele é um afluente do Rio Amazonas. Então, essa setorização, como a Adê perguntou, existe correntes, né, que defendem que essa setorização seja revista. Quando foi feito a questão da bacia do Rio Araguari, isso já foi influenciado por isso, porque antigamente, quando você falava de comitê de bacias do Araguari, a gente tinha uma setorização, a gente tinha uma forma da bacia. Quando começou a acontecer mais fortemente essa questão da sedimentação, né, do fechamento da foz, do assoreamento, esse limite foi modificado, né, um artigo brevemente vai ter um artigo sobre isso na Revista Brasileira de Geografia Física, né, que foi feito com um aluno meu de TCC e com a Cleane também. A Cleane está aqui, né, ela ajudou a gente bastante na questão executiva, que ela é a coordenadora de recursos hídricos do Estado, conhece bastante sobre isso. Então, já teve o remodelamento, né, a reconfiguração dessa bacia já foi feita pelo setor de aproximamento da SEMA, em função de que agora, né, isso são palavras, vou abrir uma aspa aqui, tá? Para não sei, que a bacia do Rio Gurijuba, agora ela também faz parte da bacia do Rio Araguari. Então, a setorização da bacia ela já foi modificada por conta desse assoreamento, dessa conexão, também vou abrir outra aspa aqui, né, do rio, da bacia do Rio Araguari com a bacia do Rio Amazonas, já que ele deságua agora na frente do arquipélago do Gairique, né, pegando a parte do Cabo Norte. Né. Então, sim, já tem. Agora, outros projetos, na prática mesmo, essa reconfiguração já aconteceu. Ela é um decreto, né, que eu posso passar depois, se ela se interessar, no final da apresentação tem meu e-mail. Tem uma alteração nessa configuração da bacia por conta do fechamento da foz. Outras situações na Agência Nacional de Águas, uma outra situação, só para complementar, é isso. Conversando com um amigo meu da Agência Nacional de Águas, eu perguntei a ele, né, se existia a possibilidade do Rio Araguari, como já foi colocado, né, em vez de ser um rio estadual, agora que ele se conecta com o Rio Amazonas, através do canal do Furo do Uricurituba, ele seria agora o Rio Nacional, né? O Araguari seria uma bacia federal, seria uma bacia federal, já que agora ela se conecta com o Rio Federal, que é o Rio Amazonas, né? Ele disse que isso não estava em discussão na Agência Nacional de Águas, talvez se a gente vai por aí, se ela souber de alguma coisa também ela possa complementar, e que isso não estava em voga, por enquanto, transformar a bacia do Rio Araguari numa bacia federal. Tanto é que o Comitê de Bacias criado ano passado, em 2019, fevereiro, foi um comitê de bacia estadual. Beleza, então. Mais uma questão aqui da professora Kátia Rangel. Ela queria saber como a geografia humana tem contribuído e pode contribuir para o planejamento costeiro e os EES.
Ah, sim, isso com certeza. Estava esperando os geógrafos humanos, né, também para fazer nessa live. Fico feliz que a professora esteja presente. O zoneamento costeiro, o zoneamento econômico e ecológico, o gerenciamento costeiro, ele é totalmente participativo. Ainda que a gente esteja com essas lacunas que eu respondi a pergunta da Celina e coloquei aqui. Então, a gente não consegue fazer um gerenciamento costeiro, a gente não consegue fazer um ZEC, um gerenciamento, a gente não consegue fazer sem a participação da população, se a gente acessar a percepção da população sobre os problemas que estão passando a área costeira. Não é somente o natural, né? É a geodiversidade, mas é também o biótico e é também o social. Então, a geografia humana, com certeza, ela tem toda a relevância de participação nesse processo, né, na questão dos dados socioeconômicos também. Por exemplo, uma das dificuldades que nós temos, inclusive, no gerenciamento do costeiro e nos projetos que a gente traz, é você, por exemplo, fazer esse levantamento socioambiental, né? Ir lá com a população, fazer questionário, acessar informações, acessar percepção. Então, a geografia humana é totalmente também condizente. Eu mostrei muitos parâmetros físicos, né? Mas é porque eu trabalho bastante com a parte do orçamento remoto também, então é por conta da formação, mas a geografia humana, com certeza. Geógrafos humanos, assim, ainda que algumas pessoas não gostam dessa classificação, né? Peço desculpa para quem não gosta dessa classificação, mas que quem trabalha um pouco mais com a geografia humana, eles também podem acessar o gerenciamento costeiro para informações de audiências públicas, para informação sobre a questão populacional, sobre densidade populacional, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da vulnerabilidade, não existe uma vulnerabilidade para a população se a gente não estuda a população que está sentada naquele terreno, né? Então, geógrafos humanos, todos muito bem contemplados. Na verdade, a população ribeirinha, né, principalmente, né, eles têm toda a vivência, né, e até mesmo para o conhecimento da parte física, das modificações, a gente acaba precisando entender através da percepção deles, vivência diária, e eles acabam subsidiando todo esse conhecimento deles, de suas vivências, para os estudos costeiro, né? A maioria, então, é muito ligada, né? Sim, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado foi lá no Baixo Amazonas. Então, quando eu cheguei lá em Alenquer, a cidade, eu trabalhava com vulnerabilidade e inundação. Então, a gente não tinha dado nenhum de levantamentos pretéritos de até onde a cheia do Rio Amazonas atingia aquela orla da cidade, né? Aí, o que a gente fez? Entrou em contato com as pessoas, fez oficina, mostrando para elas aquela questão da inundação. Isso foi um trabalho que foi patrocinado na época pela GIZ. E, então, isso que tu falaste foi muito importante para o nosso trabalho. De conversar com a população e dizer, mas até onde a água foi no ano tal, né? Nos períodos que a gente identificou pelos hidrogramas, o período de maior cheia do Rio Amazonas, naquela região. Então, a gente conseguiu fazer um mapa que a gente chamou de... Essa é a questão da cartografia social, né, também, que entra muito a questão da geografia humana, que é essa integração entre a cartografia pura e a percepção da população, a gente tem essa questão da cartografia social. Né? Então, para a gente, nesse trabalho, foi extremamente relevante a participação da população. Ok, então vamos passar para outra questão da professora Jusceline Amorim. Como o GERCO atuou ou atua em relação à possível exploração petrolífera na costa do Amapá? Essa pergunta da Jússia, eu fiz na época que começou essa questão da exploração, né, mais fortemente, com o leilão dos blocos de 2013, eu estava no Rio fazendo doutorado, né, e eu fiz um artigo sobre isso, né, então, assim, naquela época, como eu identifiquei que o gerenciamento costeiro e as pesquisas costeiras em si, elas contribuíam para essa questão, né, para essa discussão. Elas contribuíram da forma de produzir informações, né, porque quando a Total chegou aqui na região amazônica para fazer o EIA-RIMA, né, para mandar para a Agência Nacional de Petróleo, ela teve muita dificuldade de conseguir dados da região. Né? Então, assim, não entrando no mérito da questão dos estudos que a Total fez na região, mas naquela época, 2013, eu acredito que, não sei se Itaqui/Ama estava no gerenciamento costeiro, não recordo, porque eu só assumi em 2018, né? Então, o que eu sei realmente é que a Valdenira, que durante muito tempo ajudou,
fortemente o GERCO, ajuda até hoje, mas quando a professora Odete estava lá, como ela produziu muita informação nessa área costeira, foi uma das pesquisadoras, acredito que eles foram no GERCO também naquela época, que cedeu informações, né, para a Total fazer a questão do seu estudo naquela região, que é uma região que se a gente não tem informações das áreas emersas, né, da área do mar territorial, né? Então, a gente não tem informação de corrente, a gente não tem pouca informação sobre vento, pouca informação de maré, mas o GERCO, sim, né, naquela época, subsidiou a Total com algumas informações da questão física, da questão social. O estudo não ficou muito bom, né? O estudo ficou meio... Da Total não ficou tão bom assim. Aí eu tive acesso, está no site do IBAMA, isso aí, os estudos dos blocos da Foz do Rio Amazonas, mas a ajuda foi dessa forma. Até onde eu sei, né? Porque naquela época eu estava fora, então de repente teve até mais ajuda e eu não tenho esse conhecimento. Ok, vamos passar para a última, então, que é do Heraldo dos Anjos Freitas. Como está o andamento do projeto Orla? Pois é uma atribuição do GERCO implementar a nível de Estado. Sim, com certeza. Esse projeto Orla foi desenvolvido durante muito tempo, como eu falei na apresentação. A primeira década do ano 2000, existia, tanto do Ministério do Meio Ambiente como do GERCO estadual, né, recursos para implementar esse projeto, para ordenamento da orla de Macapá, Santana, na região do Aturiá. Então, hoje em dia, esse projeto ele foi totalmente descontinuado na gestão do governo federal, né? E a nível estadual, o que a gente tem atualmente, trabalhando nesse projeto, é somente em relação à transferência das praias da competência de alguns municípios, vídeo Oiapoque, para a competência do Estado, dos municípios. Ou seja, essa praia, né, que é de jurisprudência atualmente do governo federal, da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, ela é repassada para os municípios que se interessarem, algo totalmente, não é mandatário, é algo totalmente voluntário. O município que se interessar por essa área, ele faz um plano de gestão integrada, né? O GERCO está ajudando os municípios costeiros a fazer isso, e isso não é exatamente o projeto Orla, mas é uma capilaridade do projeto Orla. Agora, o projeto Orla em si ele foi descontinuado do governo federal, e no gerenciamento costeiro do Estado também, a única coisa que a gente tem relacionado com isso são os PGIs, os Projetos de Gestão Integrado, somente isso. Beleza, era isso. Para finalizar, gostaria de agradecer, né, você, Orlando, pela explanação maravilhosa acerca desse assunto. Eu agradeço também. Agradecer à professora Celina, né, pelo convite, que realmente é uma temática que eu me envolvo bastante, principalmente pelo fato de também ser estudante de geografia e também estar atuando nessa área, né, com o meu estudo, que lá em 2007, né, quando eu fiz a minha primeira graduação, acabei fazendo um estudo sobre os impactos da bubalinocultura. Uhum. E agora, já 12 anos depois, eu tenho esse acesso, né, lá no município de Itaubal, e vejo como que modificou a paisagem, e vejo também quanto que é importante ter esse conhecimento das pessoas que acabam vivendo lá, né? E eu vejo que as modificações ocorreram não só na paisagem, mas também no modo de vida das populações que habitam ali naquela região. E aí, no caso, é um trabalho que eu também estou executando junto com a professora Celina e com a professora Jússi também, a dona do braço, que ela está dizendo toda hora aí. E aí eu agradeço a orientação delas e também espero que esse estudo sirva de subsídio para o gerenciamento costeiro também, no que depender de mim. E eu acho que da professora Celina também, estamos abertos, né, para dar apoio a esse gerenciamento costeiro. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, assistindo essa live. E é isso. Tá. Quer finalizar também? Eu quero finalizar, eu quero pegar esse teu gancho aí, tu colocaste, e dá um finalizamento, estou bastante tempo já aqui. Essa questão dos alunos, dessa integração, eu acho que assim, os alunos têm que entender, os pesquisadores, né, de pós-graduação, que o trabalho que você faz, ele fica muito mais interessante, muito mais
bonito, né, entre aspas, se você consegue pegar aquela informação que você gerou, que você teve bastante trabalho na sua pesquisa de campo, no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese, e, de repente, subsidiar com aquele trabalho uma política pública, uma melhora de vida da população, né, uma melhora de vida de uma população que você conhece, ou de alguém que você nem conhece, mas que você estudou, que você teve um contato com essa pessoa. Então, eu acho que isso é muito bonito e os alunos têm que fazer pesquisas, né, pesquisas de base, com certeza, mas também pesquisas aplicadas, como é o caso da tua, que com certeza vai ser muito importante para as pessoas, para a população de Itaubá, para a zona costeira do estado. E eu queria agradecer, né, novamente o convite, as perguntas que todas foram muito interessantes, muito relevantes para as pessoas entenderem o processo. E no final da apresentação está o meu e-mail, qualquer situação, qualquer informação que as pessoas queiram perguntar para mim, por e-mail para mim, pode mandar. Qualquer dado que elas quiserem ter acesso, eu posso mandar. E a gente vai conversando. E no final, realmente, a questão da integração que a gente precisa fazer entre as instituições do Estado, né? Para a gente crescer junto, com a falta de recursos que a gente tem, mas a gente se ajuda. É isso, obrigado.